potência, resistência, racismo, força. elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível do Zap Delas. A gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é educação financeira, e convidamos a especialista Graziela Suman, mais do que especial, para falar com a gente sobre o tema hoje. Muito obrigada, que bom estar aqui, eu super agradeço o convite, para mim é uma honra poder contribuir, espero que essa conversa realmente surta muitos frutos e que a gente possa estimular mais mulheres a vir para esse universo, né, da decisão sobre o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então, Grazi, eu queria aproveitar então que você pudesse se apresentar, Claro. falar um pouco sobre a sua formação, né? Claro, Rapidinho. Claro. Eu vim de uma cidadezinha do interior de São Paulo, com 17 anos, para São Paulo para buscar minha independência financeira. E eu não tinha nada. Eu vim com uma mão na frente e outra atrás, fui morar de favor na casa de uma tia da minha mãe, né? E trabalhava em troca do estudo, era uma permuta. Enfim, com isso eu quero dizer que a minha história não é muito diferente da vida de muita gente que está aqui assistindo, ouvindo a gente, participando, né, que a gente conhece tanto, e que é possível a gente transformar desde que a gente tenha vontade. Então eu sou uma pessoa de muita vontade de conquistar o meu espaço e acredito que isso venha por meio da independência financeira. Eu fiz faculdade de economia, depois eu fiz pós-graduação em marketing, tive 2 filhos, né, sou mãe do Luigi e da Pietra, 2 adolescentes que me ensinam muito. Ah, que coisa boa! Então, já que a gente está aqui falando para mulheres, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente por que a relevância da gente estar falando, né, para mulheres sobre educação financeira, sobre a gestão do próprio dinheiro. Pois é, por que não, né? Por que não, Bela? Por que que a gente não fala sobre isso? Por que que chama tanta atenção quando uma mulher quer dar a opinião dela, seja dentro de casa, seja na empresa, seja no trabalho, né? E muitas vezes entre as próprias amigas. Nós somos metade da população brasileira e muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de vítimas ou de reféns sem participar das decisões, embora nós participemos na geração dessa renda, na geração desse dinheiro. A gente trabalha, a gente produz riqueza, né, para o nosso lar, para o nosso país, mas a gente não fala sobre como usar esse dinheiro. Então é por isso que a gente tem que falar mais, tem que participar mais, para que a gente coloque mais o nosso ponto de vista. Há 100 anos atrás, nós éramos apenas delegadas, né, colocadas como a gestão do lar. A gente tinha que cozinhar, a gente tinha que limpar, a gente tinha que cuidar das pessoas que estavam na nossa família, né, e próximas da gente, que viessem a necessitar. Era um papel muito do cuidado sem remuneração. E isso vem mudando, né? Imagine que há 60 anos atrás, as mulheres precisavam pedir autorização para os maridos para trabalharem. Há 50 anos atrás, faz pouquíssimo tempo, né? Por exemplo, a minha mãe precisava pedir autorização para ter um cartão de crédito. Um homem tinha que autorizar, ou o pai dela ou o marido dela tinha que autorizar ela a ter um cartão de crédito. Então, os ganhos financeiros, né, do espaço financeiro para a mulher são muito recentes. Uhum. Imagine que no ano passado, né, em agosto do ano passado, foi aprovada uma lei que determina a igualdade salarial entre homem e mulher. Até o ano passado não existia uma lei que protegia a igualdade salarial. Que assustador, Grazi. E é por isso, então, a importância das mulheres com relação ao Bolsa Família. Perfeito. E inclusive, assim, o Bolsa Família, ele é pago, ele é atribuído, né, com prioridade para as mães, porque, em geral, é quem fica com a guarda dos filhos e que aí vai ter que fazer a gestão desse recurso. Então, é preciso que, além da entrega do recurso, do dinheiro, né, que haja uma educação, um investimento em educação para que essa mulher possa usufruir melhor desse recurso. Olha, então, precisamos falar mais sobre como usar o dinheiro, sim, né? Porque entregar o recurso não é algo importante, mas não é o final da história, né? Ali começa uma história. O que eu faço? Como é que eu faço, então, agora a administração desse dinheiro?
Porque muitas vezes, mesmo recebendo o dinheiro, ela delega, ela fica refém ou de um filho que acaba, né, pedindo e muitas vezes a mãe se sente culpada e acaba cedendo aos pedidos desses filhos, né? Ou mesmo de um marido ali no lar. Então, apesar dela ter o recurso na mão dela, muitas vezes ela acaba cedendo à vontade dos outros. Isso sem falar que nós mulheres vivemos mais. Sem dúvida. Então a gente precisa muito desse planejamento, de ter isso muito consciente, né, Grazi? Sem dúvida. A mulher vive mais por vários motivos, né? Isso já é mais do que provado, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A expectativa de vida da mulher é maior e então isso significa que em algum momento a gente não vai ter mais aquela figura masculina com a gente, né? Então, seja do nosso pai, seja do nosso marido, enfim, o filho que sai, né? Em algum momento a gente vai estar sozinha. E como é que se a gente não se preparar para isso, como é que será esse momento? Então eu queria saber, aproveitando isso que você está falando, como é que a mulher se protege da violência patrimonial? Nossa, é muito difícil mesmo, não é simples, mas é possível. E começa na conscientização, a partir do momento que ela perceber que isso acontece. Então, quem está aqui ouvindo a gente, né, e já se perguntar, será que essa é a minha situação, já é um ponto de alerta. Perceber, portanto, né, como é que esse recurso está sendo utilizado, é o que vai encaminhar para a solução, para que ela se proteja dessa exploração. Seja o filho, seja marido, enfim, né? Mas essa exploração, ela pode acontecer de uma forma explícita, né? De alguém que vem e pede mesmo, eu estou precisando, me faz uma transferência, ou de uma forma implícita, né? Que tem um pouco ali de um jogo emocional, né? De um apelo. Então, é muito importante que a mulher tenha anotado os gastos da família, que a gente registre para onde está indo o recurso. E para que isso aconteça, é preciso falar sobre isso com a família. Então, a questão da proteção é o que vai trazer liberdade. Você se proteger de uma situação como essa vai proporcionar que você viva melhor e que todos ao seu redor vivam melhor por mais tempo, né? Quando você me fala isso, Grazi, de ter mais consciência sobre os gastos, né? Fico pensando qual é a importância realmente de ter esse consumo consciente, porque a gente está numa sociedade que estimula a gente a consumir. Muito, muito. A sociedade estimula muito a gente a consumir. A gente vive num meio, né, em que se sentir se sentir isolado, amedronta demais. Né? Então, se está todo mundo fazendo algo, então eu também tenho que fazer, né? Porque senão eu não vou pertencer àquele grupo, eu não vou me sentir útil, né? Quase como se você não fosse se sentir vivo. E então é preciso tomar muito cuidado com essa sociedade do consumo, porque a aparência nem sempre é aquilo que está na essência da família, né? Então, consumir algo que você não tem condições e acabar se endividando é algo que é muito prejudicial e que só você e a sua família que vão perceber isso. O outro que está assistindo você a consumir não sabe o que está acontecendo por dentro, né? Ali dentro daquela casa, né? Dentro daquele orçamento. Então, é preciso a gente falar mais com a nossa família sobre a nossa condição. Não é demérito a nossa família ter uma condição que neste momento não acompanha o grupo, né, o lugar em que você frequenta. E muitas vezes falando sobre isso, se a gente fortalece os nossos filhos, né, nossos parentes, os nossos amigos, a gente acaba estimulando que outras famílias também identifiquem um consumo excessivo, um consumo inconsciente. Então, se eu digo, olha, minha amiga, hoje eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro, vem comer um macarrão aqui em casa, traz o molho que eu cozinho o espaguete aqui, isso vai fortalecer a amizade e vai fazer com que essa amiga também, quando não tiver condição, se é que ela já não tem essa condição, né, se é que ela já não está gastando mais do que ela deveria, que ela também imponha esse limite, que ela também traga essa situação com mais liberdade.
É o que a gente fala, e aí eu acho importante também a gente ampliar um pouco essa coisa do assédio comercial. Isso entra pela casa da gente através da mídia, através das propagandas. Total, a gente vive num mundo muito da aparência, né? Muito do digital, onde a aparência vale muito mais do que qualquer coisa, E aí, por isso a gente vê tanta gente endividada, tanta gente ansiosa, tanta gente doente. Não é sustentável esse consumo exagerado, esse consumo excessivo. E essas metas financeiras, Grazi, quando você fala isso pra gente, né, de ter isso anotado, de saber o quanto que a gente está gastando, porque não é só para o dia a dia, é também para uma emergência. Perfeito. Eu falo assim, o crédito, ele não é em si ruim, né? Você fazer uma compra parcelada, ela não é em si ruim. Se você precisou, sua geladeira parou, ou se você é motorista de Uber e o seu carro quebrou, ou se você lava roupa para fora e a sua máquina de lavar quebrou e você não tem uma reserva, você vai ter que fazer um parcelamento, né? Então isso é um parcelamento necessário, mas é sempre bom que você tenha uma programação, que você tenha um planejamento para essas eventuais situações. Porque se você sempre se endividar, na hora que você precisar, muitas vezes você não vai ter aquele limite, né? Então a gente precisa se proteger, inclusive para uma situação de emergência, numa situação de você precisar mesmo utilizar um crédito. O crédito, ele não tem que ser usado como algo rotineiro, né? Como se ele fosse parte do seu salário. Porque eu tenho um limite no cartão de crédito e tem espaço para consumir, então eu vou consumir tudo que eu tenho de limite. Isso não deve acontecer. E quais são as suas dicas, então, para evitar o superendividamento? É sempre bom a gente evitar, mas nem sempre, assim, muitas vezes a família já está endividada, né? Então, eu vou começar dizendo assim, como é que a gente organiza quando a gente já está endividado? É preciso primeiro anotar tudo que se gasta. É chato, exige paciência, mas se a gente fizer isso com a colaboração da família, não vai sobrecarregar ninguém, vai ficar tranquilo para todo mundo, né? Vai ficar menos difícil, eu diria. Mas é preciso que haja esse registro, tá? Então, às vezes é um filho que se dá melhor com essa questão de administração, é um filho mais organizado, né? É alguém que gosta mais da matemática, talvez. Então, precisa registrar isso tudo, porque em algum lugar ali a gente vai ter que cortar. Em algum daqueles consumos a gente vai ter que cortar para poder pagar a dívida. Então a gente vai redirecionar o dinheiro que a gente está gastando, sei lá, por exemplo, às vezes é naquele café com leite que você toma todo dia no ponto de ônibus, né? É aquele bolo que você compra todo dia quando você antes de chegar em casa para levar para o seu filho. Talvez seja isso. Não há julgamento no planejamento financeiro. A gente não pode estabelecer o que é que vai. Eu não posso. Eu, como planejadora financeira, não posso atribuir para o meu cliente onde é que ele vai eliminar do gasto dele. É ele quem vai fazer isso. E ele vai fazer isso olhando para esse orçamento e conversando com a família e entendendo juntos, fazendo um combinado juntos do que é que a gente vai cortar. Onde é que a gente pode cortar aqui que vai doer menos para nós? Né? Onde que cada um pode abrir um pouquinho de espaço para que a gente pague essa dívida, né? Porque as dívidas são muito caras, Bela, muito caras. As pessoas não fazem muitas vezes conta do quanto mais caro fica, né? Uma geladeira, uma roupa, um cartão de crédito. Tanto é que veio uma lei agora, recente, dizendo que não pode, a dívida do cartão de crédito não pode exceder o dobro do valor da dívida, porque as famílias estão hiper endividadas com o cartão de crédito, porque o plástico, ele é tentador, você olha para aquele plastiquinho e acha que pode, né, tem limite e sai gastando e não se organiza para o futuro, porque as parcelas virão, então dívida tem que ser paga. A gente tem que, e aí a gente tem que evitar, conseguindo organizar, né, liquidando as dívidas, organizando dentro do orçamento, evitar que isso volte a acontecer. Então você fala que o cartão de crédito, ele pode ser bom, mas
mas ele também pode ser ruim. Depende né? de quem está usando, né? Tá, entendi. Que dicas que você tem para uma boa utilização do cartão de crédito? Legal, excelente pergunta. As minhas sugestões aqui para quem tem cartão de crédito primeiro, identificar o tamanho da dívida. Muita gente não sabe o quanto está devendo no cartão de crédito, porque todo mês vem a fatura para pagar e cabe no bolso, então ela vai pagando, mas está ali dentro daquela fatura, muitas vezes um juros maior do que o valor que a pessoa tem de dívida que foi adquirida, né? Então a gente precisa eliminar essa dívida do cartão de crédito. Primeiro a gente tem que saber o tamanho desse problema. E é a fatura do cartão de crédito que vai ajudar a gente, tá? Então no aplicativo do cartão ou baixando, vai numa lan house e imprime essa fatura. Precisa ter noção, precisa pegar todos os cartões, né? Porque tem gente que ainda está pagando fatura de cartão que já nem tem mais. E escrever, soma tudo que você está devendo e entende quantas parcelas ainda tem para pagar daquele cartão. Porque a gente compra muitas vezes assim, em 12 vezes sem juros. E aí compra e esquece que vai ter um ano para todo mês pagando. E aí o limite do cartão vai diminuindo, o espaço, né, do limite do cartão vai diminuindo, porque todo mês você compra parcelado. E aí quando chega um dia para passar o cartão de crédito, não consegue mais falar, nossa, mas como assim? Eu estou pagando todo mês? Sim, você está pagando todo mês, mas você já estourou o valor que você tinha, né? Isso é perigosíssimo. Não adquiram outro cartão de crédito se isso estiver acontecendo. Pega esse cartão e congela, coloca num pote de margarina com água, margarina vazia, congela, bota no congelador, esquece que esse cartão de crédito existe, não usa mais o cartão de crédito. Estanca essa hemorragia, né? Esse problema, contenha esse problema, para de gastar e organiza o quanto é que tem para pagar. E para organizar o pagamento disso, veja onde é do orçamento que você vai cortar. O que vai sair dos gastos todo mês? Vai doer? Vai. Vamos ficar sem o bolo, vamos ficar sem o café com leite, vai ficar sem a sandália que você comprava para tua filha todo mês, porque, coitadinha, você fica trabalhando o dia inteiro, não vê sua filhinha, então você compra um presentinho para ela todo mês. Não, vai ficar... Por um tempo a gente vai conter os gastos e isso tem que ser organizado com a família. Porque quando a gente combina, todo mundo se ajuda. E é para um bem de todos, porque quem vive dentro de uma casa, o problema de um é o problema do outro. Não adianta a gente fingir que não, que o problema do cartão de crédito do seu filho é só dele, né? É um problema coletivo e a gente vai solucionar isso juntos, com o apoio um do outro. Pensando que a mulher, ela tem um lugar, né, aí dentro dessa organização familiar, um lugar relevante, como a gente já falou, eu fico pensando assim, eu gostaria de te perguntar quais são suas principais dicas de economia, né, para as mulheres? Eu acho que, em primeiro lugar, a mulher tem que se colocar como proprietária dessa escolha de como usar o dinheiro. Se a gente continuar naquele lugarzinho, né, de que a gente só coloca o dinheiro dentro de casa e o marido é que escolhe, ou a vida vai te levando a pagar todas, mas eu ganho pouco porque eu tenho muita conta para pagar, não sobra nada, a gente nunca vai sair do lugar. Então, a primeira dica é a mulher entender o valor que ela tem dentro de casa. Não é saindo às 4:30 da manhã e chegando às 8, 9 horas da noite e cozinhando das 9 às 10 ou arrumando a casa para no dia seguinte sair de novo. Não é só esse valor, né? Ela tem o direito e ela tem a responsabilidade de escolher, de participar das escolhas, conduzir, ajudar as pessoas a escolherem como usar esse dinheiro. Há 100 anos atrás, a gente não tinha essa condição. A mulher simplesmente obedecia. Hoje, a gente tem essa condição. E como é que a gente quer uma geração melhor, se a gente não fizer dentro da nossa casa de uma forma melhor? Então, é a mulher participando dessas escolhas. E a mulher, ela tem muita habilidade, né, Bela? Na comunicação, na condução, na empatia. Então, ela só precisa se apropriar desse poder, dessa potência que ela tem e que muitas vezes ela não acredita nesse valor.
Então, se ela não acreditar no valor que ela tem de conduzir essas escolhas, de auxiliar na educação de todos ali, dela, mas na de todos, na educação financeira de todos, não adianta ter planilha, não adianta, né, entender como é que faz a conta para parcelar, né, ela precisa ter essa autoridade. É legítimo, nós somos metade da população, nós produzimos riqueza, né? Só falta a gente se colocar, né, como gestora dessa riqueza que é fruto do nosso trabalho. Aí agora a pergunta que não quer calar. Como organizar na prática esse planejamento familiar? Que delícia, mãos à massa, vamos organizar esse orçamento familiar, né? Mulher é boa nisso também, né? De botar a mão na massa. O primeiro passo que a gente, assim, fundamental é registrar para onde está indo o dinheiro. Não adianta a gente pensar que ganha pouco, que eu não vou fazer isso, porque eu gasto com o que é extremamente necessário. Tá bom, então vamos lá. Se é extremamente necessário, vamos anotar, né? Pode ser num caderninho, pode ser no celular, no bloco de notas ali do celular, onde você quiser. Mas a gente vai organizar isso. Então, eu gosto do papel com caneta. Para mim, né? Papel e caneta não tem igual. E você vai escrever todos os gastos e vai perguntar em casa também, se você é quem mantém, né, o lar, se os seus filhos usam com o teu dinheiro, né, para viver ali e você sai para trabalhar, você vai ter que perguntar para eles, onde é que tá os R$20 que eu deixei hoje cedo, com o que vocês gastaram, né, foi pão, o que foi aí que vocês consumiram? E aí vamos, depois de escrito, todo dia, tá? Uhum. É chato. Mas, às vezes, olha, uma dica também aqui para facilitar, é colocar um caderninho num lugar da casa, tá? Um caderninho e uma caneta. Todo mundo que gastar vai escrever lá, né? Peguei R$20 e gastei com mercado. Fui no mercado, comprei comida. Todo mundo que gastar vai escrevendo. No final do mês, no último dia do mês, acabou o mês, vamos consolidar isto tudo, vamos somar. Né, um quebra-cabeça que a gente está montando. Então vamos somar, vamos ver. E aí a gente vai fazer uma linha para supermercado, uma linha para remédios, uma linha para, não sei se foi água, se foi o celular, né? Vamos colocar condução, vamos somar e colocar em tópicos, grandes tópicos, porque ali a gente vai perceber onde é que está indo a maior parte do recurso, né? E vamos poder olhar também para ver se faz sentido com a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente consome, que eu tava, né, a questão do inconsciente, nem sabe onde é que está gastando o dinheiro, só está ali gastando. Então, toma o café com leite no ponto de ônibus, porque já está acostumado a tomar o café, conversa ali com a dona da banca, quer ajudar a dona da banca, né? Tá ali, então é um momento ali que nem está sentindo tanto prazer para algumas pessoas. Por isso que eu acho que não tem que ter não tem que ter julgamento no orçamento, não tem certo ou errado. Para algumas pessoas, o café com leite, na hora que ela vê que no final do mês ela gastou ali, sei lá, R$100 de café com leite, vai falar, como que eu pude gastar isso tudo? Eu nem curto tanto café com leite, entende? Assim, eu nem percebi que eu estava gastando isso tudo com café. Para outras pessoas, não vai dar para cortar o café com leite no ponto de ônibus, porque é o momento em que ela busca energia para ir trabalhar, que ela conversa com o amigo que está ali, a amiga que está ali. Então, a gente só vai, depois de organizado em tópicos, escolher onde é que a gente vai poupar de acordo com aquilo que é valioso para a gente. E aí, a gente tem que ter muita consciência e muita coragem para entender mesmo o que é valioso. Não adianta eu ficar me boicotando, fingindo que é valioso, só para não ter... não vou cortar nada, porque tudo aqui é valioso, né? A gente vai, provavelmente, encontrar desperdícios, porque quem nunca fez o orçamento, quem nunca fez o registro, certamente, quando fizer, vai encontrar espaço para ter uma gordurinha ali, que está mal utilizada e que, se for poupada, vai fazer uma diferença para o seu futuro, minha amiga. Aquele dinheiro vai, sabe, você vai começar a investir aquele dinheirinho, aquele dinheiro vai ser bom para o seu futuro. Porque, como eu falei, as mulheres vão viver mais do que os homens.
E a gente quer ficar refém de filho, depois a gente ficar bem velhinha, a gente vai querer ficar refém de filho, de nora, de genro, né? Ou às vezes nem de filho, porque também os filhos não vão, né? Estão em outro lugar, enfim, ou eu não tive filhos, né? Como é que vai ser o meu futuro? Então, pensar no presente, mas sem desprezar o futuro. Não é nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Nem viver só no presente, mas também não viver só no futuro. E encontrar esse equilíbrio não é fácil. Onde a gente encontra esse equilíbrio é por meio das conversas, né? É por meio de explorar mais esse assunto, de entender que vamos viver mais e queremos viver melhor amanhã, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. É sempre essa ginástica, né? Grazi, eu queria aproveitar até como um fechamento de uma conversa que a gente teve um pouquinho antes aqui da gente começar, essa questão das redes, né? De como que é importante, muitas vezes, essa comunicação entre as mulheres. É fundamental. Não existe outra solução. Não existe outra alternativa para que a gente tenha um mundo mais igualitário em todos os sentidos, se a gente não comunicar, se a gente não falar, se a gente não trocar, se a gente não expor aquilo que é preocupação, se a gente não expor aquilo que foi um ganho para a gente, se a gente não tiver troca. A vida não tem valor se não tiver troca. Algo só é valioso se o outro também deseja, né? Então, e só é valioso para mim também se eu tenho alguém com quem compartilhar, né? Então, a informação, se eu tenho uma informação, se eu aprendi a fazer o orçamento, e nas rodas de conversa a gente encontra muito isso. Quando a gente junta um grupo de mulheres e pergunta quem aqui faz orçamento, sempre tem uma, em 10 deve ter uma ali que faz e que dá o exemplo e que conta como ela fez. E aí outra também vai fazer e assim a gente consegue multiplicar, né? E assim a gente vai ter mais mulheres ganhando a mesma coisa que os homens e podendo poupar e podendo investir nelas, nos sonhos dela, desejando que no orçamento tenha ali uma linha que é o futuro, o sonho dela. Então eu tenho um objetivo de vou viajar, visitar meus pais que estão na Bahia, sei lá, quero rever os meus tios, né? Quero conhecer, sei lá, o Rio de Janeiro, quero conhecer a praia. Então você vai poder colocar no teu orçamento o teu sonho. Mas para isso, a gente precisa acreditar que a gente é capaz de fazer essa escolha, de decidir que nós família, não vamos mais consumir isto aqui que está aqui no orçamento, porque esse dinheiro vai ser direcionado para o nosso sonho, para o nosso objetivo, né? Então eu acho que isso é muito motivador quando a gente define, coloca os nossos sonhos, coloca o nosso ponto de vista, e isso só acontece por meio da conversa. Isso só acontece, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho, né, que a gente vai conversando e trocando e todo dia e falando, porque quando a gente fala com o outro, a gente fala com a gente também. A gente vai se fortalecendo nessa decisão. É um compromisso público e individual. Que maravilha. Obrigada, Grazi. Prazer.